Olá, pessoal, meus enfermeiros, tudo bem? Vamos lá sobre a nossa aula sobre distúrbios da circulação, certo? Distúrbios hemodinâmicos. Então, vamos conversar um pouquinho sobre eles. Então, vamos fazer aqui algum resumo, certo? Lembrando que nós já tínhamos falado um pouquinho sobre hipóxia, anóxia, que a deficiência da irrigação de algum tecido, de alguma célula, de algum órgão, provém e gera processos de adoecimento celular, né? Então, falta de nutrientes, essa célula vai entrar em adaptação, ou vai entrar em necrose, né? Vai entrar em morte celular, ou em lesão celular. Mas vamos lá progredir para a circulação. Então, o que a gente vai falar aqui nas alterações abordadas? Então, a gente vai falar de hiperemia, hemorragia, trombose, embolia, isquemia, infarto, aterosclerose. A gente já fez atividade de aterosclerose, então já está meio caminho andado aí para a gente conversar. Choque e edema. Em especial, a gente vai falar aí sobre o edema, né? Então, a gente vai falar um pouquinho sobre o edema. Então, vamos aí falar um pouquinho sobre os vasos. Então, a circulação do sangue exerce 3 tipos de pressão sobre os vasos: distensão, extensão longitudinal e cisalhamento, né? Então, a gente vai entender essas forças sobre o vaso sanguíneo, né? Vamos entender aí um pouquinho mais sobre o que a gente vem falando aí de obstrução desse vaso, do calibre dos vasos, enfim. Quando essas forças ultrapassam a resistência, a gente tem microlesões. Então, nós temos 3 forças agindo sobre os vasos, e se essas forças atingirem a capacidade desses vasos de compensar, a gente também tem um processo inflamatório instaurado, né? Então, vamos lá. Então, a gente tem tipos aí de vasos: veia, artéria e capilar. Então, as veias levam ao coração sangue vindo do corpo, as suas paredes são mais finas que o das artérias, né? Então, a gente tem um sangue desoxigenado. Então, como dá para perceber aí, a gente, em comparação com a artéria, a gente tem uma parede mais fina. As artérias levam sangue do coração para todo o corpo, as suas paredes são mais espessas e dilatáveis, né? Então, tem uma parede mais espessa e leva aí o sangue oxigenado. Os capilares levam sangue aos tecidos para fornecer oxigênio às células, eles ligam as artérias às veias, né? Então, tem toda essa questão da oxigenação deles também. Então, a circulação sanguínea exerce 3 tipos de força, a gente já falou, então vamos falar aí sobre elas, né? E durante a aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas forças. Então, compressão radial, distensão e tensão, né? Pressão intraluminal, no lumen da célula, a gente vai ter essa força aí sendo exercida. Extensão longitudinal causada pela hiperextensão do vaso, forças longitudinais externas, né? Então, a gente já tem outra força agindo sobre esse vaso. E o cisalhamento, que atua tangencialmente na superfície interna do vaso, tende a raspar as células endoteliais, certo? Então, tende a gerar essa força em que a gente tenha até lesão. Então, quando eu tenho alguma alteração nessas forças, né, de jogar o fluxo sanguíneo para as paredes ou dentro do vaso, um cisalhamento, que é esse raspar essa célula endotelial do vaso, quando eu tenho alguma alteração, eu posso ter lesão, né, e instauração de processos inflamatórios. O fluxo é diretamente proporcional à pressão e inversamente proporcional à resistência. Então, quanto maior a resistência, eu tenho diminuição do fluxo, ok? Então, é diretamente proporcional à pressão. Então, se eu aumento a pressão, eu tenho um aumento de fluxo. Inversamente proporcional à resistência. Então, se eu aumento a resistência, eu diminuo o fluxo sanguíneo, ok? Então, tá. A microcirculação é organizada em unidades funcionais controladas pela assistência pelo sistema adrenérgico por hormônios, né? Além de mecanismos de regulação autônomos, metabólicos e miogênicos. Eu falei também para vocês sobre o mecanismo de Starling. A gente vai falar, quando estiver falando sobre STEM, sobre edema, a gente vai falar sobre as forças de Starling, mas para curiosidade nossa também. Falamos bastante sobre morfostase e homeostase, né, que era a manutenção da saúde. Todavia, um dos componentes da homeostasia é da homeostase, a hemostasia, que é esse equilíbrio
de sangramento do sangue, dos componentes envolvidos. Então, se eu tenho perda ou eu tenho acúmulo, como que está esse organismo, essa organização, todo esse controle, né? Então, homeostasia, esse equilíbrio, e a hemostasia seria equilíbrio voltado ao sistema sanguíneo. Então, vamos entender por que a gente é tão importante a hemostasia dentro do processo de saúde, dentro do processo da homeostase, da morfostase. Então, hemostasia é o processo fisiológico de controle de sangramento quando ocorre lesão vascular. A gente, como eu falei para vocês, a gente tem microlesões a todo momento, né? Tem pessoas que têm mais dificuldade para coagular, você vai ver aí pequenas manchas roxas, né? Porque não consegue fazer a coagulação, estancar essas microlesões. E também tem pessoas, principalmente as pessoas de pele mais clara, né? Então tem gente que triscar ou bater no móvel, qualquer coisa, ela já está com aquela manchinha roxa. Então esse controle de coagulação, né? Então a gente teve dano na parede do vaso por algum motivo, e a gente tem a formação do coágulo, né? Do tamponamento. Então, homeostasia é o estado de equilíbrio, parede vascular, plaquetas, então a gente vai ter esse equilíbrio entre agentes procoagulantes e agentes anticoagulantes. Uma vez que, se eu tiver também essa questão da coagulação muito acentuada, eu posso predispor esse paciente, posso predispor esse indivíduo a trombos, a acidentes vasculares, porque eu posso coagular demais e formar trombos. E esse trombo, obstrução de algum vaso, dependendo também do calibre desse vaso, posso gerar a isquemia, a falta de oxigenação, a falta de nutrição para algum tecido. Tranquilo? Deixa eu ver se eu consigo diminuir aqui para ficar isso. Então, os procoagulantes estimulam da coagulação e os anticoagulantes mantêm a coagulação sob controle. Então, ainda vamos falar um pouquinho ainda da parede vascular. Indispensável para manter a fluidez normal do sangue, essa parede intacta, bonitinha. Células do endotélio têm atividade trombolítica, né? Então, essa capacidade de quebrar o trombo, de evitar que tenha formação desses trombos, desse acúmulo aí, desse processo de coagulação. Endotélio interno impede interação de plaquetas com o fator de von Willebrand, né? Região subendotelial, esse fator é de coagulação. Então, assim, interação das plaquetas com esse fator de coagulação. Então, o próprio parede do vaso, então, como eu falei para Miriam, para Flávia, Deus é muito sábio, né? Então, a própria parede do vaso impede que tenha essa questão de formação desse trombo. Contato do plasma com colágeno em região subendotelial. Então, está aqui. E a gente também tem endotélio, tem músculo liso, né? Formando esse vaso. Mas, enfim, terminamos aí de vaso, a gente vai falar um pouquinho mais na nossa aula. Vamos falar aí dos nossos atores principais, as nossas plaquetas, né? Então, essenciais para a hemostasia, carga negativa da superfície impede a adesão entre si com o endotélio. Então, a gente falou lá, interação também com o fator de von Willebrand. Então, adesão. A aderência das plaquetas a uma superfície desprovida de endotélio. Plaquetas ativadas liberam grânulos com fatores procoagulantes e ADP, certo? Então, o que a gente vai ter aí? Quando eu mantenho esse epitélio intacto, ele impede essa coagulação. Rompeu esse epitélio, teve algum dano tecidual, alguma coisa assim, eu ativo esses fatores de coagulação, esses fatores de chamamento dessa plaqueta para aderir ao local. Agregação plaquetária, iniciado pela liberação de ATP da própria plaqueta, é o processo em que as plaquetas se aderem umas às outras. Entre as plaquetas forma-se fibrina filamentosa, ocorre constante reparação de pequenos defeitos. É como eu falo para vocês, a todo momento a gente está reparando pequenas rupturas de vasos, pequenos extravasamentos de sangue. Então, isso é extremamente importante. Se você tem um equilíbrio da hemostasia, ou para mais ou para menos, você tem um processo patológico também, certo? Então, está aqui os fatores de coagulação. Então, o próprio tecido chama as plaquetas, que por sua vez chamarão mais plaquetas para poder restaurar o equilíbrio, né? Recuperar a lesão que foi feita nesse vaso. Vamos falar aí sobre sistemas de coagulação. A reação fundamental do processo de coagulação é a transformação do fibrinogênio em fibrina insolúvel, né? A formação da rede de fibrina. Então, essa rede de fibrina é extremamente interessante, uma vez que eu vou ter a
a agregação dessas plaquetas, essa rede de fibrina serve para reter essas plaquetas, né? Formar ali, então, fechar, fazer o fechamento desse local. O fibrinogênio é sintetizado no fígado, certo? E nesse processo aí de coagulação é transformado em fibrina. Então, a reação em cascata. Então, via intrínseca. Contato dos fatores de coagulação com uma superfície. Então, romper o vaso ali, fatores de coagulação, esse chamamento de plaquetas, as plaquetas vão estimular aí a produção do transformação do fibrinogênio em fibrina e continua. E aí, consecutivamente, né? Então, na via extrínseca ativada pela liberação da tromboplastina, quando há destruição celular. Então, morte celular também estimula aí essa questão da coagulação. Então, aqui a gente vai falar bastante na nossa aula, não vou seguir não, porque senão a gente faz a nossa aula aqui, certo? Então, a gente vai falar sobre hemorragia, né? Então, o que é hemorragia? Essa remoção da hemorragia, vamos falar de aneurisma. O que mais que a gente vai falar? Hiperemia, então vai ser assunto que a gente vai abordar também na nossa aula. Tipo de hiperemia, trombose, o que é um trombo, o que é um coágulo, né? Então, um processo patológico. A trombose, o que mais a gente vai falar? Embolia, então, principalmente, a gente acredito que tem um artigo também para a gente discorrer, tem atividade no live, tudo para a gente falar um pouquinho sobre isso. Mais que a gente vai falar? Isquemia, que a gente já falou também sobre isquemia. Então, basicamente, a gente vai falar sobre hemorragia, que é o extravasamento de sangue, hiperemia, que é o aumento do fluxo sanguíneo local, trombose, solidificação de sangue na circulação, formação dos êmbrios, né, embolia, corpos sólidos transportados na circulação. Então, o próprio trombo, quando se desprende, forma um êmbolo, né, causando embolia. Isquemia, redução do suprimento sanguíneo. Falaremos sobre infarto, isquemia, aterosclerose, que a gente já havia falado anteriormente, né? Então, falaremos também sobre aterosclerose. E a gente vai falar sobre edema. Em relação ao edema, né? Então, falaremos sobre choque. Em relação ao edema, eu preparei um material, né, pela importância também do assunto e porque essa questão da hemostasia tem muita coisa aí ligada. Então, a questão dos distúrbios aí da circulação, vamos falar um pouquinho sobre edema. Vamos falar sobre edema. Então, inchaço, tumefação, acúmulo de líquido no local. A gente entendeu que o edema é extremamente importante no processo lá inflamatório, né? Porém, a gente tem agora esse edema em outros processos, ele por si só e ele como figura principal. Então, o edema ele pode ser localizado ou sistêmico, né? A gente vai falar sobre a nasarca, quando eu tiver um edema generalizado. Composição do edema, o transudato e o exudato. Então, a gente falou também sobre transudato e exudato, onde o exudato é rico em proteínas, né? Então, realmente, sinal de processo inflamatório. A gente falou sobre diapedese também, quando a gente precisa da migração desses componentes do vaso sanguíneo para o local inflamado, certo? E o transudato, geralmente, é mais líquido, né? O que mais? Alteração no fluxo capilar, né, que a gente tem falado, inclusive aqui repetindo aquela imagem que a gente utilizou no outro slide. Falaremos novamente sobre exudato, transudato, o que mais que é importante. Processos de adoecimento relacionados a edema, né? Por exemplo, aqui edema na cavidade abdominal, a gente vai falar sobre edema extravascular. Então, nosso conteúdo, as forças de Stark, né? Então, a compensação que a gente vai falar aí sobre a questão de manutenção da homeostase, sobre o mecanismo de Stark, a gente vai inferir ele aqui em relação ao edema. Então, a gente tem mecanismos que vão formar o edema. Aumento da pressão hidrostática, aumento da permeabilidade capilar, então a passagem de líquido aí do capilar para os tecidos, obstrução dos vasos linfáticos, uma vez que esses vasos linfáticos servem como drenagem, né, para drenar esses líquidos em excesso, né, ou muitas vezes tumefação, inchaço dos ductos linfáticos e diminuição da pressão linfótica, que a gente vai falar também. Vou falar sobre edema. Falaremos também alguns termos que a gente já utilizou lá na outra aula, sobre hiperemia, certo? Então, muita coisa a gente vai falar. Então, pessoal, o resumo da aula
é esse. Então, o material já está disponível no Live. Deem uma olhada, deem uma estudada, vamos tirar dúvida, tem exercício, tem exercício não, tem fórum de discussão, tem enquete. Aqui um paciente com anasarca, né, com edema generalizado. Então, pessoal, que de resumo do nosso distúrbios hemodinâmicos seriam esses. Então, dar a estudar e sorte para nós e vamos que vamos, certo? Vamos lá.